Queridos, eu gostaria de falar que Deus é a nossa fonte. Se eu pudesse resumir uma mensagem que eu teria que lembrar diariamente, dentre várias mensagens, se eu pudesse escolher, vamos dizer assim, 5, eu diria que esta mensagem seria uma que eu teria que lembrar o tempo todo. O tempo todo, todo dia eu teria que lembrar disso aqui. Tanto que eu fico me escutando nisso aqui, eu fico lendo isso aqui, porque isso aqui me dá vida, isso aqui me dá sustento, amém? É isso que a palavra de Deus faz conosco. E eu gostaria que você pudesse estar abrindo a Bíblia, aliás, o telão vai abrir, é a Almeida Revista Atualizada, que eu sempre, normalmente uso, em Jeremias capítulo 17, versículo 5, o André já está ligado também, qualquer coisa, eu dei a nomenclatura de slidista, para o cara que cuida do slide. Eu não sei se essa palavra existe, mas Deus ele traz existência ao que não existe, então eu também estou trazendo. Né? O slidista vai abrir para nós. Jeremias 17, versículo 5. Eu em Israel, eu estava lá, e eu tinha uma leitora, né? Era a Cíntia, minha leitora, né? Abria rapidão toda a palavra, abria e ia fazendo os resumos ao mesmo tempo. É muita competência. André, pode ficar ali do lado. Jeremias é com... Aí, ó, isso. Perfeito. Vamos lá. É bastante texto, fica ligado. Meu slidista está comigo. Que Deus te abençoe. Vamos embora. Olha só. Assim diz o Juninho. Assim diz o Zé da esquina. Assim diz o Jorge, o padeiro. Não. Assim diz o Senhor. Então eu tenho que prestar atenção. Se é Deus que está falando. Assim diz o Senhor. Maldito, amaldiçoado seja o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque esse homem que confia só em si mesmo e acha que o braço dele é a fortaleza dele, ele será como um arbusto solitário no deserto. Ele não verá quando vier o bem. Antes, ele vai morar nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Versículo 7. Agora, abençoado o homem, bendito o homem, que confia no Senhor e não no seu braço, e cuja esperança é o Senhor. Versículo 8. Porque este homem que confia em Deus é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quantos aqui já conheceram algum mentiroso aí? Agora sim, pensa no melhor mentiroso que você já conheceu. Pensou? Pensou no cara mais mentiroso, na pessoa, ou a cara, né? Mais mentiroso ou mentirosa que você já conheceu? Pensou na pessoa? Eu estou com ela aqui na cabeça agora. Vou orar por ela aqui agora. Amém. Toca assim, ó. Pronto. Pensou? Teu coração dá aula para ela. Teu coração dá aula para essa pessoa. Ah, pastor. Ah, não, ele está de brincadeira. Está vendo? Está dando aula. Não está acreditando no que eu estou falando? Minha palavra está dizendo? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Teu coração é mais enganoso que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Quem conhece o coração? Você? Você aí? Eu conheço o coração? Não está dizendo vocês não conhecem. Versículo 10. Quem que estava dizendo tudo? Deus que está falando. E ele termina dizendo eu, o Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um individualmente, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ou seja, Deus analisa o teu coração e promove circunstâncias na sua vida para que através das circunstâncias você seja inteligente, espiritual e veja como está o seu coração nas circunstâncias. Quando é que eu posso verificar as pessoas fiéis a mim? No momento da dificuldade. Então Deus
para provar para você mesmo como é que está o seu coração, joga situações para você, circunstâncias para você saber como é que está o seu coração, porque Deus não precisa provar você para Ele saber como é que está teu coração, porque Deus já sabe. Só que Ele coloca circunstâncias na tua vida para você se enxergar. Agora, pastor, por que eu preciso enxergar como é que está o meu próprio coração? Porque o teu próprio coração, querido, é a coisa primordial que você tem que ter certeza onde está. A Bíblia diz que onde está o meu coração, ali também está o meu tesouro. A palavra de Deus diz que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, alma, entendimento e coração. Então você precisa saber onde está o seu coração, e Deus já sabe, só que Ele joga circunstâncias para você. E o que eu vim dizer hoje para você é que, independentemente daquilo que aconteça na tua vida, o teu coração tem que estar em Deus. Essa mensagem veio quando eu voltei de viagem. Eu recebi algumas notícias que não foram legais, e, ao primeiro momento, eu não consegui ver que aquilo estava cooperando para o meu bem. E naquele momento, meu coração ficou muito aflito. E naquele momento Deus falou comigo o seguinte: Lucas, é que as raízes do seu coração estão nas circunstâncias, não estão em mim. Lucas, é porque a fonte da tua vida não sou eu, mas é a notícia que você recebe. Lucas, é porque o teu coração que sustenta a seiva que mantém você são as crises e problemas e notícias que se apresentam, é a conta bancária que tu olha. É as pessoas quando falam algo, e ainda não sou eu. E a Bíblia diz que aqueles que confiam em mim vão ter bênçãos, e quem não confia vai padecer e vai sofrer. Abençoado será aquele cuja esperança sou eu, e amaldiçoado será cuja esperança não sou eu. Então, eu aqui, gente, vou contar a história, e você tem que prestar atenção, porque ao longo da vida, a gente pode se anestesiar por algumas coisas e trocar a fonte do teu coração. Você corre o sério risco de trocar a fonte que alimenta o teu coração. Por isso, em 2 Crônicas, no capítulo 16, versículo 7, eu vou ler esse texto com vocês. 2 Crônicas 16, 7 diz: Naquele tempo veio Anani, um profeta, ao rei Asa, rei de Judá. Ele disse: Porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, confiou no rei da Síria, mas não confiou em Deus, o exército da Síria escapou das suas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros, porém tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos? Versículo 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos, os olhos de Deus, Ele acorda de manhã cedo. Ele nem dorme, né? Mas de manhã cedo, Ele olha toda a terra. A Bíblia diz, quanto aos olhos do Senhor, eles estão passando por toda a terra, os olhos de Deus, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração, por isso que Deus revela o coração, está totalmente dele. Deus está procurando se mostrar forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus está procurando alguém que o coração esteja totalmente voltado nele, para entrar na vida dessa pessoa e mostrar-se forte na vida dele. Quem sabe tem muita coisa fraca e perturbando você. Coloca teu coração diante do teu Deus, que Ele vai aí se mostrar forte na tua vida. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti, porque você procedeu como um louco. Olha o que acontece. O rei Asa estava sendo atacado por um rei chamado Baasa, rei de Israel, e ele é rei de Judá. Todo mundo sabe, a maioria pelo menos, ou grande parte, que o reino de Israel se dividiu depois da morte do rei Salomão. Então, aqui está rei Baasa e rei Asa. Rei Baasa veio atacar Asa, rei de Judá. O rei de Judá já tinha experimentado livramentos da parte de Deus, de grandes exércitos. Mas nesse momento ele ficou com medo, e sabe o que ele fez? Ele pegou os tesouros da casa do Senhor. Ele foi na igreja, pegou o baixo, pegou a bateria, pegou o baterista, para vender como escravo, pegou a guitarra, pegou o cubo, pegou o teclado, pegou o pastor Edson, pegou todo mundo e levou para a Síria. E falou assim, eu estou entregando os tesouros da casa do Senhor
para você, rei da Síria, me defender contra os inimigos. E Deus falou, nisto você procedeu loucamente. Eu já te dei um monte de livramento quando você confiou em mim. E agora você está confiando nos outros. Até o rei da Síria você não vai levar, você vai morrer, vai haver guerras contra você. Ele está falando assim, quando você confiou em mim, eu te livrei de multidões. E agora você não está confiando, você trocou a fonte. Você trocou. Você confiou nos tesouros aqui, num rei, e não confiou em mim. Agora, em contrapartida, gente, quando nós analisamos Ezequias, o rei Ezequias, e aqui diz que amaldiçoado é aquele que confia na força e na sua própria estratégia, o rei Ezequias confiou no Senhor. E lá em 2 Crônicas 32, 7, gente, você vê a diferença. Vocês possivelmente conhecem a história de Mardoqueu. Mardoqueu, o povo da época do rei Assuero, houve um decreto dizendo que todos os judeus iam morrer. E Mardoqueu clama para Ester e diz, Ester, você é a rainha, faça alguma coisa, porque se você não fizer alguma coisa, Deus vai fazer. Ou seja, Mardoqueu tinha confiança plena em Deus. E a Bíblia diz que um dia que Mardoqueu estava dormindo, a Bíblia diz que o rei Assuero acorda de madrugada, sem sono. E o que você faz para dormir quando você está sem sono? Você vai ou tomar um chá de camomila, ou tomar um Dramin, ou, enfim, um copo de leite quente, um todinho, né? Você vai fazer alguma coisa assim, ou você vai ler algo muito chato e prestar atenção. O rei sentou no seu trono e falou assim, abre as atas do meu reino aí e começa a ler. E os caras começaram a ler os feitos do reinado, do rei. E lá nesses feitos havia a história de Mardoqueu, que salvou a vida do rei e o rei não sabia. O rei falou, que Mardoqueu me salvou? Sim, rei, isso de madrugada. Mardoqueu te salvou. Eu falei, e o que eu fiz para esse cara? Você não fez nada? Eu falei, mas como que eu não fiz nada se o cara me salvou? Pois é. Aí ele chama de manhã cedo um dos seus generais, Amã, e fala, Amã, o que eu faço com alguém que eu tenha que honrar? Amã queria matar Mardoqueu. Amã chega para o rei e fala, faz o seguinte, rei. Amã achando que era para ele. Bota o cara no teu cavalo, bota a tua capa, bota a tua coroa. Em versão Lucas 2, 2022. E sai todo mundo correndo atrás. Ele é o cara, ele é o cara, ele é o cara. E aí o rei falou, gostei da tua ideia. Chama Mardoqueu e faz isso com ele. E Amã queria matar o cara. Ou seja, quando você confia em Deus, meu irmão, Deus acorda um rei de madrugada enquanto tu está dormindo, só para te favorecer. A Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme, querido. Eu vou dizer uma coisa para você. Desde a antiguidade, de acordo com Isaías, capítulo 64, versículo 4, nunca se ouviu falar de um Deus como o meu e o seu, que trabalha por aqueles que nele confiam. Enquanto você descansa nele, Ele trabalha por você. Nós não dependemos da força de homem, nós dependemos da força e da esperança que temos com o nosso coração voltado ao nosso Deus, que está olhando quem é que está com o coração nele, para chegar na tua vida e se mostrar forte. Olha o que esse texto diz, Ezequias falando para o povo, sede fortes e corajosos, não temam, nem vos assustei por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, não fica com medo não, porque há um só conosco, maior do que toda aquela multidão que está com ele. Gente, com ele está o braço de carne, com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Ezequias está cercado por um monte de gente. A lógica matemática era vamos morrer e ponto, acabou. Ele olha para a turma e fala, gente, nós estamos em 10 aqui, eles estão em 1000. Mas relaxa aí, porque eles estão só com o braço da carne. A gente tem Deus. E só Deus que está com a gente é maior que eles. A Bíblia diz que em um dia, numa noite, um anjo visitou o arraial do inimigo e matou 180 mil. Numa noite. Porque ele decidiu ter a fonte da sua vida em Deus. E quando Deus vê que você confia nele, meu irmão, a Bíblia diz que ele acha isso o máximo, chega na tua vida e se mostra forte para você. Sabe, gente? Pastor, ok, eu entendi
que Deus já conhece meu coração, eu entendi que circunstâncias estão sendo promovidas na minha vida para eu saber onde está meu coração. Agora, pastor, quais são os sinais se eu estou confiando em Deus ou não? Porque meu coração é enganoso. Tem gente, às vezes eu estou dizendo que estou confiando, mas meu coração é enganoso, às vezes eu não estou confiando. Então, pois bem, tendo em vista a sua dúvida, eu fiz 3 colocações de sinais de quem não confia em Deus. Olha a pessoa do teu lado e fala assim, sinais de quem balança a cabeça, se você tem essa capacidade, não confia em Deus. A maioria tem, né? Glória a Deus. O primeiro está em Jeremias 17,6, que diz que maldito é quem confia em si mesmo. Gente, esse texto, pode deixar esse texto aí. Jeremias 17,6, meu slidista. Esse texto, o versículo 5, pode deixar no Jeremias 17,6, deixa aí. Mas o versículo 5 diz que maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força, ok? Não está dizendo... Tem gente que perverte o texto, diz assim, maldito... O cara engana você, maldito o homem que confia no homem. Não, meu irmão, não. Senão como é que um casamento vai adiante, se você não confiar na pessoa? Como é que uma amizade vai adiante se você não confiar em alguém? Não tem como. A questão é quando você troca a tua confiança em Deus em uma pessoa. Esse é o problema. Não em confiar. Se não confiar em ninguém, meu irmão, você vai ser infeliz. Olha só. Está dizendo que a pessoa que não confia será como o arbusto solitário no deserto. Sabe o que é isso, meu irmão? É a pessoa que se sente desamparada. Se sente sozinha o tempo todo. Eu acho que Deus me deixou. Eu acho que Deus me largou. Sinal de quem não confia em Deus. Eu me sinto sozinho, ninguém olha para mim. Sinal de que não confia em Deus. Jesus na cruz do Calvário gritou, Pai, por que me desamparaste? Para que eu e você nunca fôssemos desamparados. A palavra de Deus diz que, por mais que uma mãe venha se esquecer do filho que amamenta, o meu e o teu Deus jamais esqueceria de mim e de você. Eu acho tão linda a afirmação que está em Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6. Hebreus 13, 5 e 6. Tem uma frase de Deus para nós. E o versículo 6 tem uma frase nossa para Deus. A parte B diz, porque Ele tem dito, a parte B do versículo ali, versículo 5. De maneira alguma te deixarei, não tem possibilidade de eu te largar. Nunca, jamais te abandonarei. Eu não te deixo e não te abandono. Quando você entende isso, versículo 6 diz que nós temos uma resposta para isso, que diz, assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, não vou ter medo, o que me pode fazer o homem? Eu estou sozinho, como Deus é o meu auxílio, o que vai me fazer o homem? Eu acho interessante Isaías 49, versículo 14. Isaías 49, versículo 14, vou ler até o 15. Mas Deus, Sião é Deus. Mas Sião diz, aliás, Sião é Israel, eu e você. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, eu estou sozinho. Deus me largou. O Senhor se esqueceu de mim, eu estou esquecido por Deus. Versículo 15. Acaso, resposta de Deus, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta mulher viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de você. Deus não se esquece de você. Sinal de quem não confia, arbusto solitário no deserto. Estou sozinho. Sinal de quem não confia. Se você está se sentindo sozinho, querido, começa a confiar em Deus. Pastor, segundo sinal de quem não confia, esse é top. Olha o que diz em Jeremias 17,6. Lá estão os 3 sinais, meu slidista. E não verá quando vier o bem. Gente, já viu essas pessoas? Tem gente rindo aí. Não vê nada de bom. Não vê nada bom. É só coisa ruim. É só coisa ruim. A pessoa, está vindo uma luz. Deve ser um trem vindo. Só coisa ruim. A pessoa não vê nada de bom. Sinal de que não confia em Deus. Está lá o povo no deserto. A Bíblia diz que Deus invade o Egito com pragas. Eles chegam na beira do Mar Vermelho. Deus atacou, arrebentou com os egípcios. Eles olham e falam assim,
Deus tirou a gente do Egito para matar a gente aqui no pé do mar. Para morrer pelos egípcios aqui. Que coisa sem fundamento, meu irmão. Você acha que Deus arrancou você da onde, sei lá, você foi arrancado? Para te matar aqui agora? Resgatou você, não sei de onde você foi resgatado, para você morrer aqui agora? Você acha que Deus fez tudo o que fez na tua história, na tua vida, para tu morrer aqui agora? Confia em Deus. E aí o mar abre, aí o povo passa, Deus é muito bom, Deus é muito bom. Aí chega, estão com sede, Renê, estão com sede, e o povo reclama, Deus tirou a gente daqui para a gente morrer de sede agora. E Deus vai lá e dá água para o povo. Aí passa um tempo, Deus tirou a gente daqui para a gente morrer de fome. Cai pão do céu. Chega no pé, olhando a terra prometida, vê o gigante. Deus trouxe a gente aqui, pelo amor de Deus, para morrer pelos gigantes. Para com isso. Começa a ver o bom. O mal, ele está transformando para o teu bem. Começa a ver o bom. Sabe, gente, a Bíblia fala de uma mulher chamada Agar, que ela saiu com o seu filho perambulando como errante, perdida no deserto. E lá com o seu menino, a Bíblia diz que ela ficou sem água, sem comida. Ela, na distância de um arco de flecha, deixou o menino longe dela. E diz que, desesperada pelas coisas da vida, Deus vem, toca ela, abre os olhos dela, e a Bíblia diz que ela enxerga uma fonte que estava do lado dela. A ausência de Deus me faz não enxergar as coisas boas do meu lado. A presença de Deus me faz enxergar tudo o que eu tenho de bom. Porque Deus não te colocou num ponto para você morrer. Ele colocou você ali para conhecer o teu coração e aprender a confiar nele. Que é Ele que faz. A batalha quem vai vencer é o teu Deus. Quem vai fazer na tua vida é Deus. Quem tem promessa e fez é Deus. Quem é fiel é Deus. Quem não é homem para mentir é Deus. Quem tem poder é Deus. E seja onde você estiver, Deus continua sendo fiel e poderoso, independentemente das circunstâncias, o quanto você esteja cercado, o quanto tudo esteja errado, o quanto o diagnóstico seja contrário, Deus é Deus. Na minha e na tua vida, não interessa quanta vergonha tu passou, Deus ainda é Deus. E ponto, acabou. Terceiro. Versículo 6, o slidista está fera agora, ó. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Lá pergunta, será como é que fala, né? Tem como, isso aqui tem que sair no jornal. Tem como morar numa terra inabitável? Sim ou não? Quem acertar, sim ou não? Não tem como, mas está dizendo que vai morar em terra inabitável. Quem não confia em Deus, ó, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Vai morar numa terra inabitável. Sabe o que significa? Morto, mas vivo. Quem não confia em Deus anda assim, ó. E daí? Aí ele vai dar a mão, ele faz assim, ó. A mão nem aperta, ele só larga a mão assim, a pessoa aperta a mão dela, entendeu? Quando você pegar alguém assim, você aperta firme, até ressuscitar a pessoa, entendeu? Acorda de volta para a vida. Sabe o que é isso, gente? Quem tem a presença de Deus anda feliz. Quem tem a presença de Deus anda alegre. Quem tem a presença de Deus sabe que tudo não está perdido. Quem encontra o Senhor sabe que o impossível pode acontecer, que não há buraco fundo demais que Ele não possa arrancar você de lá. É por isso que quem confia em Deus não precisa... Meu irmão, se teu coração está nele, ele vai se mostrar forte para você. Então te anima, fica feliz que tu vai sair daqui com o teu coração voltado em Deus e Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar escape, Ele vai te dar resposta, Ele vai te dar solução, Ele vai te dar direcionamento no nome de Jesus. Você acredita nisso? Então você vai sair daqui com o coração voltado ao Senhor. Pastor, agora vamos falar de coisa boa, né? Só falei de quem não confia. Não é Herbalife, não é Rinodeu, que eu vou dizer agora, apesar de ser muito bom. Eu vou falar sobre aqueles que confiam em Deus. Certeza que não é, não é. Jeremias 17, 7, depois vou ler o 8 no slidista, né? Olha aí. Olha só.
Abençoado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Eu falei de quem não confia, agora eu vou falar de quem? Parabéns. Versículo 8. Primeira característica de quem confia em Deus, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Primeira característica. Sabe o que é isso, gente? Eu gosto muito de um texto que está em Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, depois a gente volta para isso lá disso. Vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo 11, em que o apóstolo Paulo afirma o seguinte. Digo isto não por causa da pobreza que eu estou vivendo agora, porque eu aprendi a viver contente, rindo, em toda e qualquer situação. Versículo 12. Eu tanto sei estar sendo humilhado, ouvindo o que eu não quero ouvir, que é humilhado mesmo, cuspido, nem aí para mim, como também sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que é? Árvore plantada que as raízes vão até o ribeiro. Por mais que aonde você esteja plantado, esteja difícil, esteja ruim, esteja complicado, o teu humor está no Senhor, porque as suas raízes não ficam só ali, elas vão para o ribeiro. É o ribeiro que é o teu Deus. Deus está ali te sustentando, te guiando, te dando força, e o teu humor está nele. A minha alegria está no meu Deus. A minha alegria pertence ao meu Senhor. E dele eu não abro mão. Por mais que eu estou plantado num lugar difícil. Por mais que eu estou plantado num lugar seco. Por mais que eu esteja numa situação que eu não gosto. As minhas raízes não ficam só na minha situação. As minhas raízes encontram forças de Deus. Confiança em Deus é extrair força dele. Paulo está dizendo, o meu humor pertence ao Senhor. O meu humor, a minha alegria está em Deus e nele eu tudo posso. Jeremias 17, versículo 8, meu slidista. Segundo tópico. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Olha que interessante, gente. Eu acho muito interessante o cântico de Abacuque, que está no capítulo 3, versículo 17. Ele não fica com medo quando vem o calor, mas a folha fica verde. Ou seja, sinônimo de saúde. A minha esperança está em Deus. As minhas raízes, Abacuque 3,17, as minhas raízes estão conectadas ao ribeiro. Olha o que Abacuque está dizendo. Gente, presta atenção nisso aqui. Olha o que Abacuque está dizendo e traga para os seus dias atuais esse texto. Imagina na época que o que dava sustento era isso que ele está falando. Ele está dizendo, ainda que a figueira não floresça, eu vivo de colheita. Nem haja fruto na vide, eu vivo de colheita. O produto da oliveira minta, eu vivo de colheita. E os campos não produzam mantimento, não está brotando nada, eu vivo de colheita. E as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, eu vivo das ovelhas, dos animais. E nos currais não haja gado. Ou seja, mesmo que eu não tenha nada, não tenho pão, não tenho pão com manteiga, não tenho nada. Mesmo que eu não tenha nada, mesmo que eu perca tudo. Todavia, eu me alegro, meu humor, quando vê o calor, a minha folha não murcha. Eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. As minhas raízes vão para o ribeiro. Versículo 19. Cito até um salmo. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Sabe, gente, eu acho interessante também o texto que está em Romanos. Capítulo 4, versículo 19, vou ler até o 21, em que fala, querido, de Abraão. A Bíblia diz que eu e você temos que seguir os passos do nosso pai Abraão. Ou seja, temos que andar debaixo dos mesmos
passos, pisaduras que Abraão andou. A Bíblia diz que Abraão, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo já amortecido, sendo já de 100 anos de idade, e a idade avançada de Sara, versículo 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Versículo 21, estando plenamente convicto de que Deus, Ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Ele é fraco, fragilizado, mas ele tinha uma promessa e uma palavra de um Deus que tudo pode. Quando vem o calor, a folha não murcha. Sabe um sinal de quem confia em Deus, gente? Tem tanta gente que eu conheço que está passando por cada problema, problema mesmo. Tu olha para ela e não consegue nem ver que ela está passando problema. Depois que tu descobre, tu fala, mas como que você estava? Eu falo, pastor, eu confio em Deus. Ele me sustenta, Ele me mantém de pé, eu dependo dEle, minha provisão vem dEle. Pode tudo dar errado, meu humor, a minha alegria está nele. Sinal de quem confia em Deus. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eles não se abalam. Pastor, terceira característica de quem confia em Deus. Vamos lá. Slaidista. Jeremias, ali ó, tá rápido, parabéns aí. E no ano da sequidão, não se perturba, nem me incomodo quando está seco, quando está difícil, quando não vem de nada, quando está acontecendo. Mas sabe o que é o interessante? Nem deixa de dar fruto. Eu estou seco, mas não deixo de dar fruto. Por quê? Meu fruto vem de Deus. Não está como eu quero, mas meu fruto vem de Deus. Eu estou sendo alimentado por Ele. Sabe qual que, se perguntarem para mim, tem vários tópicos, né? Dá até uma palavra, mas acho que daqui a pouco não convém a todos vocês. Mas se me perguntarem, qual que é a maior dor de ser pastor? Uma das dores, não vou dizer que é a maior, tem outras, mas essa é uma delas. É no dia que você está péssimo, horrível, o mundo caindo na tua cabeça de coisas tuas, porque tu respira, tu levanta, tu tem sono, tu tem fome, tu é humano. E eu tenho que almoçar com alguém, olhar nos olhos dela e dar uma solução para ela. E dar uma resposta. E dar uma palavra de vida. E dar uma palavra de conselho. Falar, Deus está no controle. Orar pela pessoa. Levantar a pessoa. E é num dia que eu estou com a tragédia caindo em cima de mim. Aí vem Deus e fala, Lucas, confia em mim. Deixa eu carregar teu fardo. Coloca tuas raízes em mim que você não precisa ficar desse jeito. Porque no ano da sequidão, eu não quero que você pare de dar fruto. Aleluia. Eu não quero que você pare de ser resposta. Eu não quero que você pare de fazer o bem porque te feriram. Eu não quero que você pare de ser a luz no caminho dos outros só porque a escuridão bateu na tua casa há alguns dias. Sabe de uma coisa, gente? No ano da sequidão, nós não paramos de dar fruto, porque as nossas raízes estão conectadas ao ribeiro, a minha fonte é o Senhor, e não as circunstâncias e notícias e problemas e números que se apresentam a mim. As minhas raízes estão na fonte. Eu acho lindo um texto que diz em Isaías 43, versículo 2, enquanto o meu slaidista vai abrindo, eu vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jó, e diz que esse homem perdeu tudo que tinha. Perdeu filho, perdeu casa, perdeu tudo. E a mulher chega para ele e fala, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó olha para ela e fala, mulher, você está falando como uma louca. Meu irmão, mas quem olhasse a situação dele, não ia achar que a mulher estava louca. E Jó fala assim, você está falando como uma louca, mulher. Porque o meu Redentor vive, Ele há de se levantar em meu favor.
Ele pode tudo. Você só está vendo a realidade. Eu estou conectado à fonte, mas as crianças que te admiravam estão rindo de você agora porque você está cheio de ferida. Você coça suas feridas com um caco de vidro. Os cães lambem a tua ferida. O seu hálito sente da outra esquina aqui. A Bíblia fala disso. Todavia, eu espero no meu Deus. Eu sei de onde vem o meu socorro. Eu sei que lá eu tenho o meu refúgio. Tu está falando como uma louca, querido. Quando eu e você colocamos a nossa vida, o nosso coração nos problemas, nas circunstâncias, nas tragédias, nós estamos agindo como loucos. Como maluco. Por isso que o texto diz, quando passardes pelas águas, não é se eu passar pela água, eu vou passar pela água. Eu serei contigo. Eu vou estar contigo, tu não está sozinho, tu confia em mim. Quem anda comigo não fica sozinho. Quando você passar pelos rios e eles te submergirem, eu vou estar contigo. Quando você passar pelo fogo, não vai te queimar. Nem a chama arderá em você. Sabe qual que é a palavra? Não é que você não vai passar por água, não é que você não vai passar por fogo. Só que os efeitos da água e do fogo não vão arder e ter poder sobre você. Os efeitos da dificuldade não terão poder sobre a tua história. Sabe por quê? Porque as tuas raízes se conectam ao ribeiro, que é o Senhor. Vim trazer uma palavra hoje aqui, querido, e o meu maior consolo e conforto é que você saia daqui confiando no Deus que você tem. É que você saia daqui totalmente desesperado em confiar no Deus que você tem. E pare de balançar o seu coração pelas notícias que você recebe. Porque quando as notícias te colocam para baixo, é porque o teu coração engatou as raízes naquilo. E eu quero que hoje você engate as raízes no teu Deus. Sabe por quê? Porque loucuras vão começar a acontecer na tua vida. Se você crê no que eu estou falando, loucuras vão começar a acontecer na tua vida. É um anjo do Senhor que visita o arraial do inimigo, cai 180 mil. A água vem e você não morre. O fogo vem e não arde em você. Eu não sei se você entende o que eu estou falando, mas há disponível para você viver o sobrenatural de Deus. Aqui e agora. Agora, coloque teu coração, a fonte da tua vida, nele. Não em mais nada, mas nele. Somente nele.